Primeiramente, gostaria de agradecer à organização pelo convite ao Sindicato dos Arquitetos para estar mediando esta mesa e estar aqui com as colegas. Acho que é uma honra poder a gente está fazendo um debate sobre assistência técnica. A professora Ângela Gordilho de Souza, que coordena o programa de pós-graduação na Universidade Federal da Bahia. Eu não vou ter de memória todo o currículo, porque é extenso, mas é uma honra estar aqui e poder ouvi-la, professora. A Franciele, futura colega nossa, representante da FENÉA, diretora nacional da FENÉA, que vai falar sobre a assistência técnica pelo olhar dos estudantes. Então, para nós é muito legal, eu acho, fazer esse debate. Queria pontuar que acho que é um momento importante. Nós tínhamos feito uma discussão de fazer um seminário sobre este tema especificamente, que era a experiência de assistência técnica dentro das universidades. Nós fizemos essa discussão dentro do CEAL, no Colegiado das Entidades de Arquitetura, no CAU, aqui no Rio Grande do Sul. E, bom, com a organização do congresso, as coisas ficam, né, mais difíceis da gente fazer várias coisas ao mesmo tempo, e terminou que saiu esta mesa, e a gente vê aqui rostos, né, dos colegas daqui do Rio Grande do Sul, que trabalham com assistência técnica e que eu acho que é uma ótima oportunidade da gente poder estar discutindo os bons exemplos que estão acontecendo dentro das universidades e que a gente não consegue compartilhar, porque cada uma está no seu mundo, né? Então, eu acho que é um pouco o papel do Congresso e das entidades propiciar esse debate. Então, eu já passo a palavra aqui à professora Ângela e à Franciele para darem as boas-vindas, e depois a gente iniciar pela professora Ângela nossa palestra. Obrigado, Tereza. Eu vou levantar, agradecer. Eu acho que nesse momento aí difícil, não é nem que a gente está passando, porque o futuro a gente nem sabe, mas é um momento que cada vez fica mais difícil, e hoje foi lançado pelo conjunto de associações representativas da área de patrimônio artístico-cultural construído o Fórum em Defesa. O objetivo inicial é em defesa do IFAM, sendo desmontado em alguns lugares, onde estão assumindo profissionais que não têm experiência na área, que já é uma tradição, em defesa do corte de verbas também, que parece que é mais de 70%, e em defesa da educação da universidade pública. Então, acho que, num momento tão complexo como esse, reunir um seminário tão grande, congresso, né? Então, parabéns pelo trabalho e muito obrigado por convidar. É sempre uma oportunidade da gente trocar ideias com os colegas, né? Alguns aqui já construindo junto com a gente, né? Nas nucleações, professora Nice, Bruna, não. Hein? Luísa, é que eu fiquei com Bruna na cabeça, estava aqui, Bruna ou Luísa? Luísa, que já trabalha conosco nesse projeto, como nucleação em Pelotas. Enfim, a gente vai conhecer um pouco melhor. Acho que essa interlocução com representantes de graduação, a gente vai se aproximando, né? Então, o convite aqui foi que eu pudesse trazer, nessa discussão, exatamente espaço e democracia, que é o tema, né? A formação do fazer profissional pelo lado da formação da ATIS e da universidade. A ATIS, para quem não conhece, né? É a Lei de Assistência Técnica para a Habitação. Ela vem de 2008, depois eu vou estar falando, então não vou entrar em detalhes agora, só para a gente se situar. E essa aplicação da lei que eu trago é uma modalidade, que é uma modalidade de pós-graduação. A rigor, eu não sou coordenadora da pós, já fui, agora eu sou coordenadora da implantação do curso de residência profissional em arquitetura, urbanismo e engenharia, que é um curso de especialização, né? Eu fui a proponente e a coordenadora da implantação, mas nós já vamos começar a 4ª turma, agora em 2020, em março, né? Levamos um tempo discutindo com os professores jovens que foram se aproximando do projeto ao longo desses últimos 8 anos, que a ideia começou em 2011, foi implantado em 2013, vocês vão ver aqui mais detalhadamente, e nesses 4 meses nós estamos arredondando a experiência da implantação para fazer agora um curso permanente, Luiz. Agora
Não foi fácil a discussão, né? Você pode imaginar, mas é isso. Acho que os jovens professores estão aguerridos, né? Esses últimos 8 anos deram um fruto de capacitação. É um projeto que não está nos livros, a gente se capacita aprendendo com a prática, como vocês vão ver, tanto professor como aluno. Eu tenho aqui o testemunho, depois ela fala também. Então, é isso. E agora nós estamos passando para esses jovens professores. Eu estou à frente da ANPARC agora, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, que reúne 33 programas, e nós, inclusive, no manifesto também assinamos a nossa adesão. São 30 entidades que assinam essa manifestação do fórum, que é mais do que uma manifestação, é um fórum permanente. É isso que foi lançado hoje. Quem é que vai passar para mim? Você? Muito bem. Vamos começar destacando algumas coisas da Lei de Assistência Técnica. Primeiro, a Lei de Assistência Técnica não é uma novidade de 2008. Ontem, o Clóvis, eu não pude estar presente, né, ele é um dos primeiros que vai. Antes dele, tem Carlos Nelson dos Santos, no Rio de Janeiro, que não é uma lei, mas ele vai para campo, no momento que está se fazendo conjuntos habitacionais, ele diz, olha, mas as pessoas já têm casa, não precisa tirar. É só a gente melhorar a casa de onde eles moram, né? Mas é toda uma conjuntura. Naquela época se acreditava que todo trabalhador assalariado, de carteira assinada, teria uma casa num conjunto habitacional. Essa era a lógica da chamada habitação social. Isso mudou muito, né? Porque as cidades, eu estou falando dos anos 40 para cá, mudou muito. Né? As cidades se fizeram, e se fizeram de formas complexas, diversas, por ocupações. Os conjuntos se deterioraram, a maioria deles não criou aquela condição social que se imaginou na utopia do Pedregulho. Vocês estão assistindo esse seriado que está passando na TVS, não vejam, porque é muito importante. Então, havia entre os arquitetos do Quitandinha aquela expectativa de, não, com arquitetura de boa qualidade, uma coisa quase familistério, né, dos falansterios. Vocês devem ter estudado isso, quem são os arquitetos. Eu não sei se tem outras profissões aqui. Então, havia aquela ideia da casa da felicidade. Se nós tivermos um conjunto completo, todos serão felizes. A história mostra que não é bem assim, né? Os conjuntos acabaram segregando. Nos Estados Unidos, a situação chegou a implosões, como foi o caso do Pretty Eagle, né? Os chamados tenement houses. São lugares de segregação do negro e da pobreza. Não criou condição social. Então, tudo isso está sendo revisto dentro da pluralidade, né? Dentro da mistura de raças, de gênero, de rendas, né? A cidade ela é plural. Mas nós, no Brasil, temos problemas muito mais sérios para enfrentar. Não é a deterioração dos conjuntos, nós temos que enfrentar a qualidade da cidade como um todo. Seja periferia, espaços públicos, o que é social. O social, para mim, é mais amplo do que habitação, conjunto habitacional. Minha Casa Minha Vida, é isso que nós estamos tratando aqui. Então, a Lei de 11.888, de 2008, controlar meu tempo, você me ajuda, viu? Me fale 10 minutos antes. Ela vem pelas mãos do deputado Zezé Ribeiro, baiano, colega meu de infância, trabalhamos juntos, inclusive a ideia da residência, trabalhamos juntos também nisso, e ele pega a ideia do Clóvis, que Clóvis, na época, não conseguiu aprovar, e no bojo daquele... vamos dizer assim, daquela ânima que nós tivemos a partir de 2004, criação do Ministério das Cidades, Política Nacional, Conferência... Agora vai. Né? De repente, veio Minha Casa Minha Vida e inflexão. Voltamos. E agora, mais inflexão ainda. Né? Então, a lei veio para complementar o que o Ministério das Cidades iria fazer, que era uma carteira de pluralidade de possibilidades de intervenção. Novas habitações, melhoria, regularização fundiária, urbanização de favela. Era um conjunto. Então, ela vem para garantir que, nas áreas autoconstruídas, sem orientação técnica e precárias, porque não é só a orientação técnica que vai garantir, é, sobretudo, o investimento público, mas com projetos adequados, ela vem abrir essa frente no bojo de criar também o Fundo Nacional de Habitação, constitucional, como é hoje na educação, na saúde. Por isso que entra governo, sai governo, o SUS continua e o MEC continua. Parece que agora não querem muito que continue. Né? De início, vamos tirar os fundos constitucionais. Aí
A medicina é forte, bateu lá e disse, aqui não mexe, né? Então, está se mexendo em outras coisas. Mas, veja, residência médica e de saúde, porque se ampliou muito para áreas como psicologia, veterinária, até assistente social, mas é dentro do hospital, mas tem mais de 40 mil bolsas, porque as bolsas são pagas pelo SUS. De uma forma simplificada, é isso. Então, garante que a política se perpetue e ainda tenha problemas de qualidade lá no final da linha, né? Pois bem, essa lei vem para fazer tipo isso, um SUS da habitação. Né? Então, ela é criada, eu ressaltei em amarelo, ela é aprovada, mas não está, portanto, regulamentada, porque ela não tem fundo próprio. Depende do governo e, atualmente, não tem recurso no fundo. Mas o que é que eu quero ressaltar aqui nessas partes amarelas? Né? Primeiro, ela vem atender a Constituição, pública e gratuita, será feita por Estado, município, qualquer esfera do governo pode atuar com assistência técnica, profissionais de arquitetura, urbanismo e engenharia. Né? Eu botaria, naquele momento, não foi possível, mas o ideal que seria e áreas afins, porque quem trabalha nisso sabe que não dá para trabalhar só com arquiteto, urbanista e engenheiro. Não é? Mas a gente, no nosso curso, inclusive, incorporou a possibilidade de outras áreas entrarem, e pode ser servidores públicos, organizações governamentais, e aqui que entra a nossa área. Pode ser programas de residência acadêmica em arquitetura, urbanismo e engenharia. Então, quando eu vi isso na lei, eu digo, opa, já deu aqui suporte. Aí nós sentimos, naquele momento, também, que as políticas públicas iam fraquejar no seu sentido mais amplo, e montamos na Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal o curso. Mas não só isso. Veja que, em 2017, um levantamento do CAU e do IAB, né, ali, a gente pegou no IAB, mas eu acho que foi um conjunto de... Foi o CAU-BR com a Datafolha. Levantou um conjunto de arquitetos formados no Brasil. Em 2017, nós éramos 150 mil. Hoje deve ser, não sei se você sabe, Tereza, deve ser uns 160, por aí. Por que eu acho que deve ser isso? Vocês vão ver o número de escolas que tem de arquitetura. Mas vamos ainda nesse índice aqui pegar isso. Ó. Essa pesquisa mostrou que mais da metade dos brasileiros construiu ou reformou sua casa por conta própria. Né? Segundo, só 15% da população absorveu em algum momento arquiteto, urbanista e engenheiro, qualquer dos três. E só 7% se utilizou dos serviços de arquiteto. Então, nós temos 150 mil arquitetos, e só 7% usa, começa aí o primeiro paradoxo. Né? Vamos assim, o CAU tem fortalecido e tem feito uma campanha de assistência técnica e dedicou 2% da sua receita. Mas é só isso que nós temos, e é pouco porque a arrecadação hoje do CAU é frágil, uma vez que há uma crise também na construção civil. Né? Podemos... Opa! 100 e... Pronto, olha aí, é mais do que... Eu sempre falo 160, 170. E é fácil a gente imaginar esse número. Vamos para o próximo slide. Porque, veja, nós temos 640 cursos de arquitetura e urbanismo. Esse dado é bem atual do MEC, porque eu participei de uma banca de defesa agora. Depois vocês vão pegar essa tese. Acho que toda faculdade de arquitetura vai ter que ler essa tese. Porque ele pega todos os projetos pedagógicos nacionais do Brasil para arquitetura, desde a fundação, 30 até 18. Deve estar no ar lá no PPGAL da UFBA, em breve. E eu peguei esse dado lá. Em 2018 haviam 640, deve ter mais agora. Quanto? Menina, alguém tem que fazer uma tese só sobre isso. Por que tanto curso de arquitetura? O que está fazendo tanta gente procurar arquitetura se não tem campo de trabalho? Aí vem a residência. A ideia da residência não é só capacitar, é ampliar campo de trabalho. Nós temos hoje uma necessidade urgente na cidade da presença de arquitetos, efetivamente, em tudo, mesmo nas áreas mais favorecidas, nas calçadas, na mobilidade, na arborização, na paisagem, na preservação do patrimônio. E a gente vê cada vez isso ser banido. Nós estamos sendo banidos. Nós, arquitetos, estamos sendo banidos do nosso campo de trabalho. E as periferias estão abandonadas. Essa, a rigor, é a verdade no Brasil atual. Aí tem os melhores colégios. É importante ver ali, ó, também uma incoerência. As escolas são avaliadas pelos aqueles quesitos, basicamente, a qualidade de ensino, avaliação de mercado e nota do ENAD. O mercado nunca absorveu mais do que 10% do que se forma.
O mercado é estreito, são poucos grupos que atuam em arquitetura. Mas nós temos muitos arquitetos e muita necessidade. Então, onde é que está o campo? Na cidade. É aí que está nosso campo de trabalho. Então, a residência vem fortalecer isso. Como? Olha as perguntas que eu faço. Ó. O ambiente construído, nós sabemos, segregado, excluído, com deficiências, várias demandas, déficit qualitativo, quantitativo. Há uma inflexão nas políticas, praticamente está tudo parado agora. Está tudo parado em termos de política habitacional e urbana. O que andou recentemente foram os metrôs, que mesmo assim não fizeram microacessibilidade com os bairros populares. Então, você sai, Salvador mesmo tem um metrô agora de primeiro mundo. Aí você sai na estação da periferia, tem um muro fechando em relação ao bairro que está vizinho. Aí tem um portãozinho, você sai, lama. Não tem microacessibilidade. As pessoas estão fazendo por improviso. Eu estou até acompanhando uma assessoria técnica. Eu espero, na próxima vez que eu venho ao Rio Grande do Sul, traga esse projeto. Uma experimentação que nós estamos fazendo lá, sem prefeitura. Então, inflexões, baixa absorção, retomar a política habitacional. Não adianta, a gente não está conseguindo proteger o patrimônio, quanto mais bote dinheiro em política habitacional. Nós temos que abrir frentes nós mesmos e forçar para que o recurso público venha para nós, entende? Então, é isso. Que cidade temos? Que cidade queremos? Que cidade podemos ter? Qual o papel dessa assistência técnica e o que foi que nós aprendemos até então com as práticas. Aí eu vou... Agora é mais imagem, eu vou tentar ser rápido. Retrato das nossas cidades. Eu botei 3 aí, a que eu vivo. Rio de Janeiro, São Paulo, né? Poderia ser qualquer uma outra, daria essa impressão também, a cidade dividida, partida, uma extremamente densificada por prédios. A cidade chamada formal, ela também precisa de arquitetos, né? Muito árida, não tem ambiências. Enfim, são cidades enormes, quase, pode passando, que a gente vai ilustrando, quase, varia de 20% a 70% a população que precisa hoje desses serviços de qualificação, menos no sul, mais no norte, Pará é mais de 80%, Salvador é 70% de informalidade. Mas nós, na década de 90, avançamos um bocado com as pequenas prefeituras, né? Tivemos a introdução de um planejamento participativo, institucional. A prefeitura de Erundina, em São Paulo, foi um exemplo, não teve outro igual até hoje, né? Porque você teve o Favela Bairro, mas não tão política habitacional, mais uma intervenção física, né? Pode passar, vou ter que ir rápido. Os laboratórios das universidades tiveram um papel fundamental naquele período. Não, volta ali antes um pouquinho. E conseguimos produzir coisas de qualidade, de baixo custo. Esse em São Paulo, né? Poderia ter usina, essas referências são muito importantes. Nós estamos fazendo um acervo até agora, uma pesquisa de um acervo de referência, pode passar, né? Sobretudo pequenos lotes. Eu adoro aquele projeto ali em cima, né? Aquele verdinho ali, porque é um terreno pequeno e é um pedaço de cidade. Então, você qualifica a cidade pelo novo empreendimento, né? O Minha Casa Minha Vida, ali o Favela Bairro, o entendimento dos interstícios, que é importante trabalhar no espaço público. Esse estudo foi feito até por Jorge Wilhelm, que faleceu há pouco tempo, né? Ali, a Caixa já teve concurso para arquiteto, aquele dali nós ganhamos o primeiro lugar do Caixa IAB, com um conjunto que não tem cara de conjunto, né? Aquele projeto chama Aprendendo com a Cidade. Depois eu posso falar dele, se der tempo, pode passar. Esse é em São Paulo, é de um escritório, inclusive privado, que transformou uma vila. Eu acredito muito em pequenos projetos em grande quantidade. Eu acho que esse é o lugar da assistência técnica, sobretudo, porque a complexidade da definição é menor do que os grandes projetos, né? Pode passar. Urbanização de favela, muito complexo, tem que ter a prefeitura junto. As infraestruturas, esse mesmo eu fiz pela Prefeitura de Salvador, tem galerias de 15 metros de altura. São coisas complexas, mas necessárias. Pode passar. E acabamos fazendo isso, né? E aonde? Nas periferias, das cidades médias. A gente está vendo aí muito conjunto vazio, sem nenhuma urbanidade, quer dizer, não é arquitetura. Inclusive, alguém tem que levantar quantos arquitetos, de fato, trabalharam no Minha Casa Minha Vida. Porque o que eu ouço falar é que a maioria eram construtores que diziam, não quero arquiteto, não quero arquiteto, atrapalha. Porque era maciço, o negócio é tudo igual, né? Pode passar. E vejam,
nós gastamos muito, mas não conseguimos ainda qualidade. Esse levantamento, acho que é o de Hermínia, esse? É Maricato, né? Ela, quando saiu do Ministério, estava fazendo esses levantamentos e mostrou que, naquele período, até ali foi 18, já tinha se gasto no Brasil 789 bilhões de reais, mas isso era propósito de habitação como um todo. Para o Minha Casa Minha Vida, só para o Minha Casa Minha Vida, foram 295 bilhões de reais. Né? Enfim, tá, os investimentos, eu também vou passar rápido. Assim, em termos de déficit, ainda que tenha se construído com Minha Casa Minha Vida, construiu não, mas pelo menos projetou e aprovou 4 milhões de unidades habitacionais, o déficit antes eram 5 milhões, o déficit continua aumentando. Por quê? Houve um empobrecimento da população e muita gente hoje está no aluguel, e o aluguel entra no cômputo do déficit. Então, pode passar. Então, a nossa realidade é essa. É isso que nós temos nas nossas grandes cidades, alguns mais complexos. Esse é um pedaço do Rio de Janeiro. Pode ser qualquer lugar, mas o Rio de Janeiro é onde a densidade é mais. E nós temos que nos perguntar, não vamos fazer nada, né? Vamos ficar assistindo a polícia entrando, que foi o que tem hoje nas favelas, é política de segurança e matança de jovens, de tiro. Bem, enfim, não vou discutir o contexto, não. Vamos discutir, pode passar. Eu devo estar o quê? Já consumi 15? Por aí, vou ser rápida agora. Então, é isso. O que é que nós temos? Uma grande escala de problemas, com complexidade, mas nós precisamos de uma pluralidade de projetos. Não é o Minha Casa Minha Vida que vai resolver. Temos a lei, mas ela não está em plena ação, porque não tem os fundos, não é isso? As prefeituras que poderiam ter escritórios, quando tem, não são inócuos, não auxiliam. Eu acompanho o da Bahia, que já existe há mais de 10 anos, de Salvador. Pressão pela regulamentação do PEC, neste momento dificílimo. O PEC da moradia, que é o Fundo Constitucional, não vai acontecer. Temos a formação de profissionais e áreas afins. Temos que avançar nisso, porque temos poucos profissionais capacitados, mas temos a universidade pública. Né? Ainda temos. E uma das razões, eu acho, que para a universidade pública vigorar-se é ser mais extensionista, né? Porque o mundo mudou e as necessidades de formação e capacitação profissional são outras. Então, nós temos que atingir o que é real, o que está lá fora. Né? Enfim, ok, extensão universitária, já falei. Sim, a ideia da residência é poder fazer isso também pela pós-graduação. Pode ir. Até nisso, uma novidade, viu? Acabamos de aprovar ontem na Assembleia do Senal, vamos ter premiação para projetos de extensão na pós-graduação, em 2020. Viu? Então, é isso. A ideia é a universidade mediadora entre a gestão pública e a sociedade civil. É a gente sair na frente, no nosso tempo, que é mais lento, e quando a prefeitura sair, o projeto já está aqui. Ó. Bota dinheiro que a gente faz. Né? É mais ou menos isso. Eu já falei de várias coisas, o que é que tem de novidade aí? A ideia de fortalecer como rede nacional, porque eu acho que é isso que vai frutificar para fortalecer a possibilidade de bolsas e institucionalização. Hoje é legal você ter legal no sentido jurídico, você tem um apoio de uma lei para você ser uma residência, mas ainda não está regulamentada. Se você for ver as leis de residência médica e de saúde, tem uma série de leis federais que dão cobertura e elas são sistemáticas, quando muda alguma coisa, quando altera a bolsa, enfim, nós não temos esse aparato, nós só temos aquela lei. Né? Podemos ir adiante, acho que já entra. Pronto. Então, aqui é uma síntese do curso. Como eu falei, a proposta foi aprovada pela Universidade Federal da Bahia. Quando eu provei em 2011, eu tinha recém saído como secretária de habitação e senti essa necessidade de formação. O curso é voltado para a ciência técnica, habitação e direito à cidade. O seu entendimento maior, como vocês vão ver nos princípios, não é o lote, não é a casa, é para além do lote. Né? É arquitetura no urbanismo, né? Ou arquitetura... acho que é arquitetura no urbanismo, arquitetura pelo urbanismo, as duas coisas juntas. Né? Vocês vão ver aí os produtos. A duração do curso é de 14 a 16 meses. Nós temos um corpo de mais de 50 professores, incluindo 6 nucleações, 6 professores.
são seis professores de nucleação, agora vamos ter um pouquinho mais. Podemos também atender comunidades e municipalidades demandantes, mas as situações nessa coisa têm sido muito raras, convênios com outras universidades, enfim, dentro do programa de pós-graduação. É um curso, portanto, lato sensu, mas ele é gratuito. Pode passar. Ah, sim. Já fizemos 73 projetos, trabalhamos com 25 áreas e vamos começar a 4ª edição, eu já falei. Pode passar. Aí eu só vou frisar mesmo a abordagem teórica, metodológica, para vocês sentirem a pedagogia do curso, né? Teoria e prática, participação com a comunidade, no primeiro momento, interdisciplinar, saber técnico e popular, ou seja, busca de transdisciplinaridade, né? Mais do que disciplinas, métodos interativos, tecnologias apropriadas, que não temos, vamos fazendo, né? Vamos chegando a elas. A moradia, entendido no seu sentido mais amplo, de habitação, espaços públicos, mobilidade, paisagismo, infraestrutura, projetos geralmente de pequena escala, ainda que alguns complexos, né? Preservação ambiental, segurança, cultura, comunidade, extensão na pós-graduação, já falei, ou seja, não é só o produto, é processo e produto, né? E tentar sintetizar o conhecimento coletivo que se adquire naquela experiência. Podemos ir adiante para um retorno. Aí foi a primeira turma, tivemos 23. De início, essa mesa inaugural era chamando as prefeituras, né? Depois eu quase que meio vou desistindo disso, porque as prefeituras, no momento atual, não se interessam em parceria com as universidades, né? Por isso que a gente tem que produzir o acervo, porque quando precisarem, estão lá prontos, né? E vamos buscar outros meios também, como vocês vão ver. E os primeiros alunos, aí tem sempre em colegiado, eram 4 mulheres inicialmente, aí diretora e pós, poder passar. Eu vou deixar só a imagem para poder concluir alguma coisa aqui nos 10 minutinhos que me faltam. Então, visita às comunidades, né? A gente já tem agora uma referência dentro de Salvador, então a gente vai sendo muito procurado também pelas comunidades. Antes a gente ia lá, ou trabalhava com as comunidades que já vínhamos atuando, nossos grupos de pesquisa. Então, a gente vai vendo as dificuldades que estão sendo ali levantadas, vai vendo o perfil dos alunos e opta depois por comunidades. Pode ir, por favor. A segunda turma já foi um pouco maior, né? Sempre uma procura muito grande de gente do Brasil todo, porque é o único curso que dá especialização nessa área, ainda que tenha tido uma residência já em São Paulo, mas ficou em uma edição, que era exatamente com a prefeitura, e voltada para planejamento urbano. Podemos passar. Aí já essa terceira turma, que foi os períodos, eu falei 13, 14, 15, 16, 17, 18. Né? Agora, esse ano, demos esse recesso para começar em 2020 um curso permanente, já com regulamento, edital, já tudo fixado. Então, nesse aí, nós tivemos 5 alunos de nucleação. Quem foram as nucleações? Paraíba, Brasília, Pelotas, Ceará. O que é a ideia? Que o aluno e o professor envolvido depois possa, na sua própria unidade, ir montando seu próprio curso. Paraíba já fez isso, vai lançar também em 2020 a segunda residência aí com a nossa parceria. As inscrições são geralmente em torno de 1 para 3. Né? Como está reprimida aí, eu tenho a impressão que esse ano, ainda que vai estar disponibilizados os regulamentos para a próxima inscrição, agora no final do mês de novembro. Pode passar. E é isso, as demandas vão aumentando. Eu me lembro que não foi na sua turma, não, né, Luzia? Foi na terceira, né? Que a gente, uma semana lá, atendeu todos os movimentos organizados, tinham 17 demandas, não sei quantas comunidades, nós estabelecemos critérios, cada uma foi apresentando suas demandas, e fomos fazendo as aproximações, não ficamos com todas, claro, mas foi um ano que tivemos bastante trabalho, porque eu acho que com 30 cresceu mais do que a gente podia dar conta. A vantagem é que eu sou aposentada, então eu estava lá, dedicação exclusivíssima. Mas os outros dão aula também em graduação, podemos passar. Só para vocês sentirem a escala do negócio, né? Aí, da primeira turma, algumas ideias, diagnósticos, aproximações, oficinas, né? Eu vou ser bem rápida, porque senão eu vou estourar meu tempo. Referências, não temos muitas, né? O Francis Querré, que vem agora para o 2020, né? Sempre foi uma boa referência para a gente, um arquiteto que trabalha
com um bom nível de arquitetura em comunidades da África, mas tem outras, né? Estamos montando, mas temos enorme dificuldade de achar referências nesse sentido que a gente busca, né? Na medida que vamos avançando, a gente sente a necessidade de deixar alguma coisa imediata construída, só que não tem recursos. Então, o ideal é que use materiais recicláveis, pneus. Então, estamos avançando nisso também aos poucos, podemos passar. Esse aí foi experiências. Sim, visitamos aqui oficinas, esse foi com Minha Casa Minha Vida. Enfim, não vou detalhar isso aí agora, mas pelas imagens. Aí já foi da última turma. Tem alguns projetos, eles voltam e continuam em outra turma, por exemplo, o Parque Teodoro Sampaio, em Mata Escura. Eu venho trabalhando nisso há quase 15 anos. Então, já temos um acervo de projeto. Acho que agora já dá para sentar e negociar com o financiador a implantação desse parque, que tem 90 hectares. Então, já tem um acervo bastante grande. Ali, Minha Casa Minha Vida. Deixa eu ver se você está aí, Luiz, em algum, porque eu não me lembro quem fez essa síntese para mim. Está aí sentado em algum lugar? Já se reconheceu? Não, não está. Falta Luiz. Depois a gente fala de... Ok, quilombos, trabalhamos também nisso. Alguns projetos de habitação, sim, relocação no próprio lugar. Muito espaço público, espaço de lazer, espaço de encontro. Essa é uma demanda sempre muito frequente das comunidades, pode passar. Às vezes também como mediação em momentos de resistência, expulsão de quilombolas, mas não é o foco principal. Porque se você trabalha no meio das resistências acirradas, agudas, você corre o risco de não acabar o projeto. Isso é um curso, você tem que ter conclusão. Mas, por isso, a gente tem um laboratório apoiando, né? Também algumas escalas metropolitanas, alguns trabalham nesse nível, podemos passar. Centro histórico, mas sempre não na área histórica de conservação e restauro, porque tem um curso lá específico. Área dos movimentos, novas habitações, enfim. Pode passar equipamentos, sobretudo equipamentos. Minha Casa Minha Vida, espaços abertos. Isso é uma demanda importantíssima. Nós temos mais de vídeos 4 milhões aí por 4 pessoas por família, a gente vai encontrar mais de 1 milhão de projetos, né? Não é isso? E eles não têm projetos para os espaços vazios. Eles fazem as casas e o resto. Estou acompanhando agora um mestrado nisso para a gente ter mais elementos, entendeu? Aí trabalhamos com o da União de Moradia. Esse espaço, não entramos na equipamentos comunitários, pode passar. E esse daqui chegou até a ser aprovado na época da Dilma. Eu estava doida com construir, porque tem elevador e é o mesmo custo daquelas casinhas que vocês viram, mas, infelizmente, está no estoque. O recurso não entrou. É um terreno de 1.000 metros quadrados. Deu para fazer uma coisa bem interessante. Pode passar. E aí as bancas finais, geralmente, é um grande evento que se abre durante um período de quase um mês. A banca é composta por 3 professores, sendo um de fora, e os membros da comunidade participam, mas não julgando, porque eles não são especialistas, mas dando depoimento, e o professor tutor, com base no depoimento, é que dá a nota. Pode passar, já fechando aí, bancas das 3 turmas, sempre ali olhando. É só para vocês terem a ideia da escala. Movimenta muita gente um curso desse. Pode passar, fora o campo, né? As oficinas. Isso aí também, essa é da última turma, né? Pode passar também. Entrega o produto quando acaba, tanto os diagnósticos, levantamentos, como projetos, onde se chega, isso é entregue à comunidade, uma espécie de doação, que se o aluno desiste de continuar, o projeto está na mão da universidade e deles para outros poderem tocar adiante, levantar recursos. De início fizemos em convênio, foi muito complicada a burocracia, pode passar. Aí nós resolvemos que a doação é direta do arquiteto, um termo de doação. Outro dia alguém aqui do Sul fez, estou procurando um termo de doação, achei o de vocês. Eu digo, pode pegar, porque são coisas novas. Todas as peças técnicas vão sendo montadas na medida que a gente avança. Pode ir. O diploma, ele recebe um diploma que é registrado pelo MEC, porque é da universidade, é um curso de extensão, pode passar. E, com base nesse material, a gente vai montando esse acervo de referências. A ideia é montar este ano, agora que eu vou me liberar mais das funções executivas, uma rede com as nucleações, para a gente poder dispor desse banco de dados e eles serem interativos. Pode passar.
conjunto de professores, são professores permanentes, aqueles que atuam na UFBA, professores que se voluntariam para ser colaboradores, é a turma do lado de cá, e os nucleados aqui, nesse caso, da última turma. Pode passar, já estou fechando. Desafios. Programa permanente, já conseguimos implantar. Bolsas de trabalho, isso é importantíssimo, a gente vem tentando, mas o campo é difícil, a gente pode discutir depois. Tivemos o apoio do ProExtMec, que foi essencial para a implantação da residência. Esse recurso não existe mais. Era quase 100 mil por ano, então isso não dava para bolsas, mas dava para manter o programa andando, rodar o programa, né? Realização. Ainda não está suficiente, mas tudo é divulgado, mas agora vai estar saindo um livro, estamos fazendo vídeos também. Nucleações, já falei, projetos similares, já falei, parceria com outras unidades, curso à distância é uma tentativa, mas ainda muito longe de acontecer, sobretudo para as prefeituras, isso seria um avanço muito importante. Pode passar? Acho que esse é o penúltimo já. Capacitação de maior número. Quais as perspectivas que esse tipo de projeto traz para a ampliação da ATIS? Capacitação, primeiro, de maior número de arquitetos urbanistas e áreas afins, para trabalhar em áreas periferias, zona rural, áreas vulneráveis, áreas de interesse público, eu diria, né? Eu vou até acrescentar isso. Autogestão profissional e parcerias sociais. É tudo por autogestão, isso aí. Mas usando a estrutura e os recursos da universidade, como isso que nós estamos fazendo aqui agora, né? Ampliação da escala de projetos e de referências, impulsionar recursos públicos, às vezes um projeto leva a isso, estamos uns 3 lá que sai, não sai, é uma negociação difícil. Campo de trabalho e interiorização da prefeitura, amplia o campo, impactos qualitativos, eu acho que isso a gente não tem dúvida, né? O importante é começar a fazer com que uma sistemática de política pública exista para que isso se reproduza. Pode passar? Isso. Então, aqui estão as referências, ali em cima é o meu diretamente, o do Lab Habitat, que eu sou coordenadora, que foi o que impulsionou a residência. Agora eu volto novamente para o Lab Habitat, numa campanha mais intensiva de tentar fazer algumas práticas, esse é o meu próximo ciclo, né? Acabamos de ganhar o prêmio da Fundação Banco do Brasil como tecnologia social. Foi importante para a gente esse reconhecimento. E do Arquisul, agora, semana passada, ganhamos uma primeira menção de prêmio de extensão. Esse é o site, se vocês entrarem, vocês vão entrar, tem lá o conjunto de informações, mas em discentes vocês vão encontrar todos os projetos feitos e os diagnósticos feitos por eles. Então, é isso, muito obrigado. E o restante a gente discute no debate. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Quero dizer que, primeiro, é uma honra estar aqui compondo uma mesa com a professora Ângela. Eu estou trazendo o ponto de vista, então, da graduação, para falar sobre, então, o lado da universidade, principalmente, e com essa relação com a ATIS. Eu não trouxe PPT porque eu não achei cabível. Eu trouxe algumas... Na verdade, eu quis trazer algumas pontuações, muito mais que mostrar alguma coisa, porque tudo é muito específico de cada regional, né? Ultimamente eu tenho acompanhado, enquanto diretora da Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo, percorrido algumas regiões do país para tentar reconhecer algumas coisas, para poder articular todos esses trabalhos de alguma forma. Então, é muito abrangente, muito amplo, mas também regionalmente muito específico. E acho que tem muita beleza nisso, e quando a gente consegue promover trocas, então, que a gente consegue expandir muito mais. Eu ia iniciar minha fala, então eu vou, na verdade, trazendo um pouco dessa questão que a professora Ângela trouxe no início, sobre esse conflito que a gente vive hoje, né? E não é de hoje, mas é um conflito social, de estrutura desigual e econômica e cultural, principalmente, também, que é visível e que a cada dia tem se mostrado em uma performance de aprofundamento, porque a gente não vê uma política agora que vá promover esse desenvolvimento amplo. Então, eu acredito que a gente, principalmente agora, enquanto eu falo da parte estudantil, né, enquanto universidade, a gente tem que começar a propor internamente discussões que sejam
plausíveis e que tentem buscar soluções para o futuro, porque a gente percebe que, às vezes, a gente fica muito permeando debates teóricos, mas a gente não chega onde precisa chegar para ser atuante efetivamente. Então, eu acho que a questão da extensão e da residência em ATIS, por exemplo, elas vêm com essa forma de conseguir transpassar essas barreiras que a gente encontra hoje dentro da universidade, que se molda dentro dessa estrutura curricular que a gente encontra. Até para comentar que a gente conhece bastante como extensão de assistência técnica ou assessoria técnica os EMAUs, né, que são os escritórios modelos de arquitetura e urbanismo, que nasceram com esse caráter de reconhecer que a academia tinha carência de atuação nas áreas periféricas, nas áreas vulneráveis. Então, essas iniciativas que se dão através da extensão, que é por meio da universidade, ou através de acadêmicos que constituem um EMAU dentro de uma universidade, eles buscam essa autonomia para poder atuar incisivamente, levar a prática assim, para dentro da comunidade, efetivamente, né? Que é esse anseio por ter algum retorno de forma rápida, em mostrar, ser um ativista efetivamente, né? E que a gente, às vezes, não consegue atender dentro da universidade, porque a gente está sempre, enfim... atualmente, pelo menos, eu posso falar do meu processo, no início da graduação, eu não ouvia falar de ATIS. Eu acho que isso tem se tornado algo muito mais evidente, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, pela mobilização toda em tentar propor esses debates e buscar mais seminários e buscar mais discussões, porque ainda existe um gap, um grande espaço entre eu estar me formando no semestre que vem, gostaria de atuar em ATIS, mas eu não sei como, e como eu vou fazer para pagar as minhas contas, porque hoje a gente ainda depende de algumas questões que estão inseridas no sistema capitalista que nos rendem a fazer coisas que talvez não que a gente gostaria de fazer assim quando formados ou recém-formados. Então, hoje eu acho que é um dos principais debates que a gente tem, não só fora da universidade, através desses seminários, mas principalmente internamente, porque os acadêmicos hoje também estão tentando verificar e discutir sobre como que a gente vai fazer efetivamente para se tornar isso algo viável assim que a gente se formar. Eu acredito também que a gente reconhecendo esses atores todos, debates dentro dos EMAUs e atuações nas comunidades, né, a gente aprende algo que talvez os profissionais de hoje talvez não saibam tanto trabalhar esse diálogo, né, profissionais que não tenham passado pelas extensões, que é saber dialogar com esses atores que fazem parte desse sistema, que é um todo formado por movimentos sociais, os capitalistas, o Estado, qual é o papel do Estado nessas atuações, e dos técnicos que serão nós, né, assim que formados. Eu acho que esse tato falta para o profissional atualmente, para também saber dialogar e também saber reconhecer bastante das necessidades das pessoas para poderem, de certa forma, atuar dentro desses lugares, né? Então, eu acho que vem fortalecendo muito esses debates através da residência, também através das extensões, para a gente acrescentar isso ao profissional, para ele também ter o tato para chegar depois de formado e poder também buscar essa atuação, porque quanto mais existe um distanciamento de diálogo, é mais difícil para depois também criar coragem para tentar afrontar essas questões, né, de dificuldade, porque a gente não enxerga essa possibilidade. Todo mundo que participa e é engajado hoje nos EMAUs, nas extensões, elas, ao se formar, elas meio que perdem isso, porque a gente só não enxerga a área de atuação eminente ao formar. A gente não percebe incentivo nisso, assim como agora está diminuindo, inclusive, incentivos no desenvolvimento acadêmico para isso, né, pelas questões dos cortes no ensino e tudo que está acontecendo, que vem desmobilizando toda a questão do desenvolvimento tecnológico e, enfim, de conhecimento, principalmente das universidades públicas. Então, eu acho que esse diálogo ele precisa ser fortalecido ainda mais e cada vez mais com esse entendimento sobre esses atores todos, sabe? Porque quando a gente não reconhece o espaço que não é nosso, a gente não sabe atuar de forma adequada dentro dele. Então, acho que quanto mais a gente tiver essa troca ainda na graduação, a gente vai fortalecendo isso para no futuro profissional conseguir ter esse tato e poder afrontar e saber com quem dialogar para poder levar isso adiante, porque eu acho que isso falta bastante ainda
ainda enquanto profissionais também, para poder criar uma atuação efetiva. Então, acredito que, na verdade, toda essa discussão de extensão, né, os escritórios modelos, e essa conexão que a gente tem que criar com a vida profissional, atuando em ATIS, né, porque eu acho que o trabalho de base ele é muito importante hoje, de acontecer mais investimentos sobre os escritórios modelos, porque, na verdade, o futuro profissional que vai atuar na ATIS vai ser essa pessoa que conheceu a atuação na comunidade através da academia, através de uma atuação, de uma visita técnica, que ele foi lá e viu aquela realidade, ele percebeu que o arquiteto precisa estar lá dentro. Né? Porque se a gente não enxerga isso, a gente não percebe, a gente é levado pela sistemática da academia, que muitas vezes nos leva a uma percepção só, de um entendimento do que é a construção de ser arquiteto urbanista. Então, eu acho também, contemplada pela fala da professora Angela antes, que falta a gente entender um pouco mais de toda a ampla gama de atuação que a gente tem enquanto profissional, né? Que a gente não tem essa visão dentro da academia de entender que a gente pode atuar em diversos lugares mais variados e fazer diversas coisas, e a gente só não busca isso porque talvez as estruturas também nos limitem bastante nessa visão. Então, esse incentivo, eu acho que tem que ser muito maior, assim, não só enquanto profissionais, que hoje talvez estão aqui, todos aqui estão tentando buscar entendimento maior do que a universidade está vinculada com a ATIS, mas também de se entender que na universidade também precisa ter mais esse debate, a universidade precisa abrir mais espaço para isso, e a gente conseguir dialogar mais dentro e de dentro para fora. Eu digo isso da periferia, de estar mais conectado e tentar ser mais aberto para esse espaço de fala e de entendimento, para que assim a classe estudantil consiga perceber a necessidade de atuação lá, assim, como profissional, porque é exatamente essa falta que se tem atualmente. Eu acho que a tendência até do ensino é que isso se feche ainda mais. Então, hoje a gente fala de resistência, mas a gente vai ter que ser mais resistente ainda, buscando mais esses elos de forças unificadas, porque a tendência é piorar a situação para a gente, né, como um todo. E o que costuma acontecer é piorar para essas pessoas em que a gente percebe que tem necessidade. Então, eu acho que a minha fala ela é mais embasada nisso, assim, de levantar esses questionamentos, né, e não trazer tanto pontos de atuações, porque a gente sabe o quão importante é a atuação dos escritórios modelos, o quão é importante a extensão dentro da universidade, e muitas vezes não são valorizadas, porque, enfim, não é a prioridade, muitas vezes, do estudante. Enfim, ele só quer se formar, só quer pegar o diploma e atuar. Mas, assim, que mercado ele vai atuar, sabe por quê? A gente percebe a abertura de cada vez mais, novas instituições de ensino. Então, daqui a pouco está se formando o dobro de profissionais, e a gente está indo para o mesmo nicho de mercado e simplesmente vai acontecer algumas coisas que são meio lógicas, que é o sucateamento da profissão. A gente vai começar a vender metro quadrado por não sei. Ou então a gente tem a opção de tentar buscar essas outras áreas de atuação que são necessárias, e elas precisam ser percebidas, elas estão aí, e a gente só não conseguiu ainda criar esse elo, essa conexão de como fazer essa ligação da pessoa que está dentro da academia entender, reconhecer e sair e já atuando naquilo ali. Então, acho que a gente tem que criar esse caminho ainda, a gente está discutindo para isso, mas ele precisa ser mais evidente, ele precisa se mostrar mais, a gente precisa dar mais força para ele, para que todo mundo consiga reconhecer isso como algo palpável, e também, quando a gente sair da graduação, se formar e já cair para dentro desse mercado, que vou chamar de mercado porque, então, se faz um nicho dentro do sistema, mas a gente sabe o quão é necessário a atuação e a amplitude disso tudo. E daí, sim, eu acredito que seria uma possibilidade para nós hoje, enquanto ampliamos o número de arquitetos urbanistas no Brasil, buscar nos diluir nos espaços em que a gente não está, né, atuando na cidade, atuando, enfim, nas inúmeras itens que a gente pode fazer, mas principalmente atuando nos lugares mais vulneráveis, em que precisam de um local digno, uma habitação digna de vida, né? Então, eu acho que seria mais ou menos isso a minha fala, assim, para trazer um pouco mais da minha percepção enquanto acadêmica, enquanto eu tenho visto, e meus anseios, até posso dizer assim, porque muitas vezes a gente discute, chega a nenhum encaminhamento, mas o que a gente vai fazer com isso?
E eu acho que é dessas produções que a gente vai tirando e vai extraindo coisas para tentar achar uma solução, né? Ou algumas soluções mais adequadas para atuar de forma mais efetiva, né? Mas eu acho que é isso. Bom, eu tenho a difícil missão de fazer algumas pontuações em cima dessas excelentes falas, né? E eu venho com um olhar que é do setor público, né? Eu trabalhei 35 anos na área de engenharia, desenvolvimento urbano, habitação, foi mudando de nome dentro da Caixa Econômica Federal, mas sempre envolvida, né, com essas questões. E trabalhei durante o período de 2003 a 2012 em Brasília, né, na nossa matriz. E, então, eu acompanhei algumas questões muito próximas, né, da criação da lei. Na Caixa foi demandada a criação de uma área para apoio. Então, eu participei, tive o prazer de participar da estruturação disso lá. E a gente teve um período de estruturação de uma área, disseminação nos vários estados, e depois vimos isso tudo ser desmontado, né? Então, o que eu trago assim e gostaria de ouvir, né, da professora, principalmente, a questão da necessidade de uma política pública, que a Franciele também traz pelo olhar de quem está saindo, e que, se não houver uma política pública, não há recursos para fazer, né? E ninguém faz assistência técnica sem recursos, né? Hoje, nós estamos fazendo algumas coisas com os 2% de recursos do CAL, né? E tentando mostrar exemplos de que é possível fazer, né? Com viés um pouquinho diferente, ora em um projeto, ora no outro, mas buscando mostrar que é possível fazer, né? Enquanto a gente pode discutir e estruturar uma política pública, né? Acho que esse é um dos pontos que eu queria aqui pontuar. A outra questão é a questão do nosso perfil, né? Quando nosso perfil, que eu digo nós arquitetos, né? Quando nós estruturamos isto, né, esta área para atendimento às prefeituras e movimentos sociais, porque quando a Caixa fez isso, a gente criou dois focos. Um para atender os municípios e tentar apoiá-los, porque o que a gente vê é a maioria dos municípios sem profissionais, né, de arquitetura ou de engenharia, né? A maioria dos municípios, quando tinha, há 10 anos atrás, tinha o secretário de obras ou secretário de habitação, que, por vezes, era um arquiteto, né? E, às vezes, era o único profissional da prefeitura, então não tinha a menor condição da prefeitura tentar. Então, a gente tentou estruturar isso para que os profissionais da Caixa pudessem dar este apoio. E aí nos deparamos com uma outra questão, que era o perfil desses profissionais. O perfil dos profissionais que saía da universidade, né? E pelos números que a gente vê, isto não muda muito, a maioria ainda, né, gostaria de trabalhar para a classe média e classe média alta, né? E tem uma dificuldade muito grande em lidar com movimentos sociais, desde a linguagem com que vai falar, com o entendimento das necessidades, com a vontade de estar trabalhando dentro de uma vila, né, e não dentro de um condomínio fechado, né, com piscina, né? Então, essa dificuldade que nós profissionais temos na nossa formação, que a universidade assim é essencial, né, nessa mudança de postura, e que a gente vê nesses 10 anos da lei que isto vem, né? Quando eu saí da faculdade não existia este tema, né? Este foi um tema que a gente foi buscar e foi ajudar a fazer ele acontecer, e teve profissionais como o Clóvis, né, lá atrás, que enxergou isso, e eu me lembro perfeitamente quando isso começou a surgir em Porto Alegre, eu estava entrando na faculdade, né? E o Clóvis era uma figura que era diferenciada, né? Que pensava, e a gente pensava, pô, mas que legal as pessoas pensarem nisso
e como é que a gente pode atuar. E assim, vejo a fala da Franciele e vejo muito a fala que era a nossa fala dentro da faculdade. Né? Como é que eu vou trabalhar nisso? Na época, o DEMAB, o Departamento Municipal de Habitação aqui de Porto Alegre, criou uma forma de atuação que permitia, com uma remuneração muito baixa, mas que permitia aos profissionais que estavam saindo da faculdade atuarem, porque houve, de novo, vontade política. Né? Existia alguém que puxava, né? E que essa figura ficou muito marcada, eu acho, para todos os profissionais que tinham, né, vontade de trabalhar com essa questão. Um terceiro ponto que eu gostaria de salientar é a pouca participação dos profissionais de arquitetura, né, no desenho, né, urbano, de fato, né, que fica muito na mão dos empresários. Né? Na tua fala, lá quando tu disseste que a gente foi atropelado pelo Minha Casa Minha Vida, né? Onde muito, né, do que foi definido em discussão com os empresários, né? Tanto que sobrou o Minha Casa Minha Vida entidades que conseguiu manter uma série de princípios, né, daquilo que se entendia como uma produção qualificada de arquitetura junto com as comunidades, né? E que resiste até agora ainda por alguns contratos que estão andando. Né? Nós, aqui no Rio Grande do Sul, a gente optou para, nesse projeto de assistência técnica que submetemos ao edital do CAL, apoiar um projeto que é a 20 de novembro, o assentamento 20 de novembro, que é o Minha Casa Minha Vida Entidades, como um recurso complementar que permitia melhorar, né, aquele empreendimento. Mas, assim, são coisas muito pontuais, mas eu acho que essa questão de que os arquitetos precisam estar dentro do desenho da produção, né, e eu não digo que todos os arquitetos fossem virar empresários, né, mas que estejam participando disso, né, como mais atuantes, e não como uma linha do orçamento, como eu digo. Né, porque, muitas vezes, e eu acompanhei isso durante muitas ocasiões, quem vem discutir o projeto é o dono da empresa, e o arquiteto, às vezes, nem participa. Né? Então, assim, ou nós nos colocamos como atuantes, como donos, né? Como quem vai pegar as rédeas disso e dizer a melhor maneira daquilo ser, ou nós vamos ser atropelados mesmo. Né? Então, não vai ter assistência técnica, porque vai ter alguém que vai pensar em algo que vai dar muito mais dinheiro do que assistência técnica. Então, essas, eu acho que são questões. Eu anotei várias coisas, porque eu acho que a gente poderia falar, né, muito tempo sobre assistência técnica, mas esses pontos... E a gente viu algumas coisas que eu diria que a vontade política, né, que havia de que aquilo acontecesse foi passando por cima de algumas dificuldades estruturais dos órgãos públicos, né, da Caixa, por exemplo, né, que tem uma estrutura voltada para outra coisa que não era assistência técnica, é um banco. Né? Então, ela tem é um banco social, mas é um banco. E, se não houver alguém que queira que ela seja direcionada para atender a classe mais pobre, ela vai focar em atingir meta e dar dinheiro. Né? Então, eu hoje, que estou aposentada há 3 anos, tenho um pouco mais de tranquilidade de poder falar algumas coisas, né? Apesar de que o cenário não é o mais propício para isso, né? Para a gente poder. Mas eu acho que, enquanto o cenário não fica propício, a gente precisa se organizar e ter unidade, né, no discurso dos arquitetos, porque senão nós seremos atropelados, literalmente. Eu acho que podíamos abrir, se vocês, né, se vocês querem fazer, eu achei que talvez quisesse fazer alguma colocação, mas, se não, abrimos para as perguntas e aí vocês...
Tá, então, boa tarde a todos. Eu sou Gabriela Moraes, eu sou professora da Universidade do Estado de Santa Catarina e participo também do Conselho de Arquitetura lá, na Comissão de Ensino e Formação. Também eu teria várias perguntas, vários questionamentos, mas eu vou destacar algum, porque a gente está com um projeto de extensão. A gente está com um projeto de extensão em avaliação para aprovar no edital de extensão da minha universidade. E algumas questões quando a gente procurou a parceria para executar esse projeto. Então, esse projeto, a gente já tentou viabilizar ele de algumas maneiras, pensando em melhorias habitacionais, e também a gente não tem... existe uma dificuldade no retorno das prefeituras. As prefeituras apresentam as demandas, mas mesmo quando a gente apresenta como não tem nenhuma contrapartida, pois a gente tem que ver. Então, a gente foi por um segundo viés, que é a habitação e saúde. Então, a gente conseguiu fazer a parceria com a Secretaria de Saúde, trabalhando com as questões com essas questões e propondo melhorias habitacionais. Quando a gente apresentou, então, no hall de parceiros, a gente buscou as entidades e a gente buscou parceria com iniciativa privada também. E algumas questões que nos foram trazidas, que agora eu te trago. Por exemplo, a gente pretende trabalhar com jovens arquitetos, né, recém-formados, na verdade, e uma questão foi a remuneração, quem faz o registro do projeto, como viabiliza o registro desse projeto, e ainda a iniciativa privada, de que maneira que eles... Se existe no projeto de vocês alguma parceria com a iniciativa privada e como que ela pode acrescentar ou viabilizar, porque a intenção da gente é conseguir viabilizar, através da iniciativa privada, a execução desses projetos. Boa tarde, meu nome é Abner, sou arquiteto urbanista da cidade de Salvador. Só me lembre seu nome, por favor. Franciele. Franciele, eu fiquei feliz com sua fala. Sou recém-formado, mas eu também tinha a mesma sensação que você. Ontem, Hermínia citou na fala dela algo que eu achei muito interessante, mais ou menos próximo de que a luta pela habitação e essa organização de hoje vê que realmente existem pistas e de que a gente está avançando, querendo ou não, mesmo a gente que não. Mas ela falou que isso dissolve ao longo do tempo. E tem uma sensação realmente trabalhos que se iniciam e que realmente eles vão se dissolvendo ao longo do tempo, porque eu sei que trabalhar com habitação, pelo menos é o meu ponto de vista, é uma coisa difícil realmente, principalmente para a gente se manter ativo nisso durante um longo tempo. E ver você falar nesse sentido, né, meio que me deu essa sensação de que realmente nós não estamos sozinhos, né, todos como estudantes envolvidos e voltados para a área da assistência técnica, querendo ou não, pensam dessa forma. Mas hoje, mais cedo, teve uma palestra da ARTES, que foi a sessão temática que Ângela chegou a falar agora do arquiteto africano, né, que a gente não tem tanta referência de trabalhos assim sendo feitas na área de assistência técnica. E eu acho que esse é o grande problema realmente, né? Além da gente não ter as referências, os profissionais hoje que estão na frente da academia, não só os da academia, mas fora, não querem buscar essas referências que estão próximas a gente ou que estão lá fora. Então, a gente tem esse déficit de chegar realmente a essas informações até a gente. Só que, se a gente for realmente parar para analisar, existem coisas, né, acontecendo e... No meu ponto de vista, a área da assistência técnica é justamente isso. São pontualidades, tem coisas acontecendo em Brasília, tem coisas acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, tem coisas acontecendo em Salvador. Só que a conexão disso tudo na área da assistência técnica é muito difícil. Então, assim, eu acho que tem que ter uma universalização dessa corrente, vamos dizer assim, né? Eu acho que a proposta tem que ser a nível nacional, no sentido de um envolvimento maior, porque se você for para analisar, e se a gente pegar por territórios,
o número de interesse para atuar na artes é muito pequeno, só que se a gente levar para um nível nacional, a gente consegue abraçar e ampliar mais isso, né? E conseguir também influenciar e incentivar cada vez mais as universidades a levar isso para dentro das salas de aulas. Então, eu me formei numa universidade particular, da qual a gente não tem acesso a artes. E eu também queria saber isso de você, né, Ângela? A pergunta, no caso, foi na Unifax. O quão difícil eu sei que é, né, levar esse assunto para dentro das salas de aula e o quão difícil é propor algo para a cidade e para as regiões periféricas, porque eu sei que poderiam ser produzidos muitos trabalhos acadêmicos lá dentro para esses terrenos. Então, de que forma a gente conseguiria isso, né, avançar nisso, principalmente através do próprio conselho ou de alguma movimentação externa desse movimento dos arquitetos e urbanistas que já atuam na área de assistência técnica. Ótimo. Bom, eu sou professora Nirce, da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal de Pelotas, uma das universidades que a Ângela mencionou, né, que tem a nucleação. E, em função assim de um momento mais particular nosso, de alguns esforços assim que a pós está fazendo, no sentido de avançar para a questão do doutorado, a gente não teve ainda um fôlego para já instituir a residência plena como a gente gostaria, e a nossa ideia é exatamente continuar, então, com a parceria com a nucleação. Mas eu acho que tem algumas coisas assim que a gente já poderia avançar, e eu queria ouvir até da Ângela um pouco, aproveitando esse momento. E também essa ideia, né, que já foi exposta agora sobre essa questão de parcerias com a área da saúde, né? Com esse tema aí das secretarias da saúde, colocando, então, né, a possibilidade de você entender que a cidade saudável, que a casa, né, que a moradia saudável, a cidade saudável contribuem como um todo, né, para a melhoria da qualidade de vida do cidadão, sob o ponto de vista bem específico até da saúde, fora as outras coisas que a gente já sabe, né? Tá? Eu queria ouvir um pouco da Ângela, né, sobre essa questão de parcerias com outras áreas da universidade, né? Porque, por enquanto, a residência, eu sei que ela está aberta, né, às outras especialidades, não somente da área da arquitetura e do urbanismo, né? Não é uma apesar do título ser de especialista nessa área, que nós temos colegas, né, de outras áreas de formação, né? As meninas mesmo já nos colocaram sempre a par disso. Mas eu queria te ouvir um pouco sobre essas possibilidades. Eu, pelo menos, sinto que a formação de uma residência própria nossa lá, ela poderá contar exatamente com o apoio de uma área que é muito forte que nós temos, que é toda a área da epidemiologia, que já se expandiu, né, e tem várias conexões com a área, por exemplo, da educação física. Tá? São só os cursos da saúde, especificamente, tá? Mas avançaram com outros cursos. Então, é uma expectativa que nós temos, estamos começando uma aproximação. Tá? É isso. Veja, eu vou tentar ser... Eu não posso nem dizer sintética, mas tem o quê? 5 minutos, mais ou menos. Eu vou pegar só as principais questões. Eu vou começar aqui com o que Franciele trouxe. É o elo. O elo é a nossa questão hoje, né? Porque o universo é muito diversificado. Quem são os 640 cursos, que ela já disse que são 700 e pouco? Eu vou falar da tese de doutorado do menino. Ele levantou as 640, das quais 64 são públicas, inclusive uma municipal. Não me lembro aqui qual é, mas tem algumas estaduais, a maioria federal. Mas, veja, então, por enquanto, esse é o elo mais forte da corrente. É o que nós temos, porque as políticas públicas estão desmontadas, pelo menos pelo Ministério das Cidades. A Caixa Econômica se isolou, que, quando ela foi pressionada para atuar, ficou enlouquecida, né? Com aquela montanha de projetos, montanha de movimentos. Eu acompanhei muito, né? Havia até muito interesse dos funcionários da Caixa. Mas, veja, quando veio a fórmula Minha Casa Minha Vida, a própria Caixa só queria resolver com os empresários, porque era mais rápido e mais fácil, né?
porque com o movimento é um processo lento. Então, veja, eu sinto que a gente está num momento de redefinição, o Estado está diminuindo, mas não significa que ele está fraco, ele está forte, porque é um país rico, entre as 10 maiores economias do mundo, não sei quantos trilhões de PIB. O problema é que o recurso público está sendo canalizado para poucas grandes empresas. Essa é a verdade. Os PPPs levam muito dinheiro, porque é a forma que o Estado encontrou, né, de fazer o serviço rodar sem ter uma operatividade de gestão. Mas isso custa muito caro. Custa muito caro ao Estado. Então, a tendência é que o Estado já estão, quase todos estão endividados, né, as prefeituras, porque tem contas a pagar com essas... Não vou entrar nesses detalhes, mas é um assunto que eu tenho feito aí nas minhas pesquisas de CNPq, enquanto ele existir, que agora parece que querem juntar. Estão desmontando a universidade pública. Então, o elo mais forte que a gente tem, daqui a pouco não tem mais. Então, essa busca de respostas hoje, por exemplo, e as privadas? As privadas só vão entrar no dia que tiver fundo para atuar, a não ser que a gente descubra, e aí eu acho que a gente tem que se aproximar também dos economistas, né, financistas, onde tem o recurso privado que pode ser revertido para o interesse público, impostos de renda, coisas desse tipo, né? Onde tem algum elo lá que, se eles trouxerem para a gente, retribui de outra forma, mas isso aí ninguém investigou ainda, né? Mas, veja, quando a gente começa a ir para esses caminhos, a gente abre mão do recurso público. Eu acho que a gente não tem que abrir mão do recurso público. A gente tem que pegar ele, mas de outra forma. Eu, hoje, tenho conversado muito num rumo, ou num elo que ajude a congregar essas iniciativas, que é um crédito para pequenos projetos. Eu acho que a própria Caixa Econômica, mas a gente iria conversar em termos de banco também, entendeu? Porque o pequeno projeto, como foi a carta de crédito, né, é só aperfeiçoar, como foi o crédito solidário, a carta de crédito individual, associativa, porque, veja, existe uma margem de movimentação de recursos muito grande. E as grandes empresas não se interessam por pequenos projetos. Então, nós temos que buscar o nosso campo, mas com recurso público, porque nós não vamos encontrar no mercado esse recurso, a não ser que tenha esses artifícios, não sei o que, do imposto de renda, entendeu? Vem isso para cá. Por exemplo, eu não posso nem entrar em muito detalhe por causa dos meus 5 minutos, que eu tenho que dar 5 minutos para ela. Eu vou pegar as questões. Então, eu acho que a entrada das universidades privadas é uma coisa para um segundo momento. O elo principal agora é renovar a universidade pública com massiva extensão. Massiva, porque nós temos que alcançar a sociedade. É ela que vai segurar a universidade pública. No momento que a gente for útil para além da sala de aula, vai ter muito mais gente segurando a universidade pública, porque só professor, aluno e fazer passeata não vai adiantar. Até porque elas estão sendo convocadas, nem os professores, nem os alunos estão indo, vai uns gatos pingados. Então, nós temos que entender como é que nós vamos resolver essa equação, sob pena da gente ser esmagado, né? Porque o mercado ele não tem interesse em investimento social. O mercado tem interesse em multiplicar o capital ou de deixar de pagar algum imposto. É aí que a gente tem que entrar, a gente tem que se aproximar aí desses economistas para ter essa luz. Agora, eu acho que a Caixa Econômica ela tem que assumir o papel dela de banco social e rever a questão do empréstimo ao crédito associativo. É aí que entra o empreendedor, não como empresário, mas o arquiteto empreendedor, que, com o seu pequeno escritório, possa fazer assessoria técnica de qualidade, com a capacitação que ele vai receber, e cada vez mais pela universidade. Eu acho que a residência é um caminho, mas não é o único, né? Mas ele é um bom caminho, que ele pode se ampliar e sobreviver, né, por autogestão. Nessa equação, você tem uma possibilidade de campo de trabalho. Não é? Porque, por exemplo, por que os créditos individuais, teríamos que investigar tudo isso, não tem ninguém fazendo doutorado sobre essas coisas, né? Por que os créditos solidários não deram certo? Por que o crédito associativo não deu certo? O que interessa à Caixa que não deu certo? Eu acho que tem um elo aí que ficou descoberto, que é a assistência técnica, porque ela quer o dinheiro de volta, mas
multiplicado pela melhoria do ambiente econômico como um todo. Não é isso que todo banco quer? Né? Reproduzir o capital. Então, eu acho que são coisas que a gente tem que estudar aí nos mestrados e para poder falar desse elo aí que ela nos cobra. Agora, eu pontuei aqui só mais 2 coisinhas rápidas, são muitas, mas preferi ficar aqui na de Franciele. Saúde, nisso, eu acho que esse é um campo que a gente tem que avançar, sim. Né? É difícil, porque a saúde vê a assistência que ela faz, porque a residência é uma operação sobre... É uma assistência, mais até serviço do que assistência no sentido de processo. Né? Mas ela atua dentro do hospital. São poucos os setores ligados à saúde que atuam fora do hospital. Saúde coletiva, saúde da família. A gente tem que se aproximar desse campo aí. Porque é aí que está o dengue, é aí que está as epidemias, não está dentro do hospital. Quando vai para o hospital, já... Mas é isso, mas precisamos de muitas mãos, essas ideias são boas, mas, olha, montar essa residência para chegar até aqui, Luísa é testemunha, não é fácil. Né? Desde a primeira turma que eu achava, porque eu também sou aposentada, mas eu continuo na ativa. Né? Eu agora quero me aposentar de fato, de direito, eu já sou há 10 anos. Mas, veja, se o Estado investiu tanto na gente para fazer mestrado, doutorado, e a gente tem uma capacidade empreendedora, institucional de trabalho, a gente está lá, mas a gente... não é fácil. Até quando pergunto, isso assim, eu digo, quem disse que ia ser fácil? Né? Então, o primeiro desafio que nós tivemos lá foi formar um corpo de professores jovens, que ela assistiu aí, né? Estamos agora, vamos lá, vamos ver, né? Porque não pode, não é um trabalho de uma pessoa, não é autoral, gente, não é autoral. Assistência técnica são iniciativas que vão se somando, mas ela tem que ser institucionalizada, não é no sentido de se tornar rígida, é no sentido dela ter perenidade. Né? Se não tiver instituições, fica ao sabor de cada professor. Então, eu acho que precisamos de mais mãos. Eu espero que agora me sobre tempo para eu poder sair um pouco, né, da residência em si e buscar esses caminhos. Mas outros professores têm que começar a buscar também, né, no sentido de florescer. Dos empresários, eu já falei, eu acho que nós podemos ser empreendedores, sim, e a Caixa, eu acho que vai gostar de saber que o investimento deu certo, concluiu, né, e aquela pontuação toda foi respondida, que não é brincadeira aquilo. Assim nós seremos protagonistas, porque hoje realmente está na mão do empresário. E ele não, o arquiteto, na sua capacidade essencial de criar, né? Não vou nem falar do funcionalismo, mas o que for melhor socialmente, ele não está podendo exercer isso. Porque o empresário vai dizer, eu quero mais barato. A casa vai custar 23 mil. Eu digo, baixa algum custo aí, eu quero que custe 20, porque o resto vem para mim. Né? Esses 200 e tantos bilhões, olha, eu suspeito que 40% ficou como lucro. Porque antes, o investimento de unidade, antes de vir Minha Casa Minha Vida, era 23 mil reais. Eu me lembro quando eu fui secretária, que eu dizia assim, não dá pra, crédito solidário não dá para fazer com 23. Aí, de repente, aumentou para 55. Depois aumentou para 65. Quer dizer, a gente só queria que aumentasse 3 mil, 4 mil, aí dobrou. Então, e a qualidade não foi... O crédito solidário tinha muito mais potencialidade de credibilidade. Agora, também não pode deixar as associações sozinhas, porque eles não são empreendedores no sentido empresarial da palavra. O Minha Casa Minha Vida, entidades, olha, eu tenho pena dos movimentos, porque a responsabilidade é enorme. 3, 4 mil casas, eles não têm formação de gerência. E quem está dando assistência técnica não são aqueles que teriam mais possibilidade, porque o recurso é muito pequeno da assistência técnica. Não paga, não paga. Então, aqueles entra lá muitos oportunistas, a verdade é essa. Aí entra um, sai outro, e fica tudo na mão dos líderes. É um negócio... Então, eu acho que a gente tem que lidar com tudo isso profissionalmente. Né? E tem que visualizar também que o crescimento de uma nação não se faz só com a financiarização, se faz com o trabalho, com a produção, com a qualidade, com a atração de visitantes. Né? Nós somos um país que estamos afugentando os visitantes pela violência, pela falta de seriedade nas coisas, entendeu? Está caindo tudo aí. Né? Bem, outro ponto, já estou acabando aqui, habitação e saúde eu falei, protagonismo eu já falei,
isso aí, basicamente, gente. Desculpe se eu não respondi tudo, mas eu acho que entra por aí. É o profissionalismo, como é que a gente vai tratar isso de uma forma institucional, organizada, com uma outra visão, que tem como protagonista dentro da universidade o ir para fora, o trabalhar com a sociedade. O que era que é esperado da universidade no período industrial? Formação de profissionais para trabalhar com a indústria, né? Com o mercado. Né? A exigência é outra. O mundo da globalização não precisa mais disso. Ele precisa de pouca gente trabalhando e o dinheiro circulando rapidamente. Não deu aqui, tira, bota lá. Do dia para a noite, né? Não é assim que funciona, você que trabalhou em banco tantos anos. Então, a gente tem que entender isso, e não é um momento fácil, porque esse desmonte não tem um horizonte que o mercado vai ficar mais forte. É um horizonte de privatização para nada. Privatiza a universidade pública e o que vai acontecer? Né? Se nós temos uma população extremamente pobre, um desnível de renda enorme, quem vai pagar por essas universidades privadas? Muitas que abriram devem estar fechando, porque não tem mais aquelas, como é o nome daqueles ProUnis, aquelas coisas todas. Que era o Estado ali ajudando. Então, vou passar aqui para minha amiga. Eu acho muito bom que, na graduação, a gente já tem a gente refletindo, não suas lacunas, mas buscando prospecções. Então o elo é a nossa questão. O elo para essa nova universidade, para essa nova postura profissional, de campo de arquitetura, enfim. Esses arquitetos todos, 170 mil, vão fazer o quê? Ambiente de interiores? Não sei se eu tenho tempo ainda para fazer um retorno aqui de algumas coisas que eu anotei. Eu acho que primeiro eu queria falar dessa questão que foi levantada sobre a área da saúde, dessa questão dessa interação, né, entre essas disciplinas com o curso de arquitetura, que em dado ponto eu também via como muito fechado entre si, porque eu acho que a gente, enquanto estudante de arquitetura e urbanismo, tem uma estrutura e uma visão quando entra, dessa questão da elitização mesmo, que o curso tem isso, né, essa questão do status do curso em si. Eu acho que muito que a gente tem trabalhado com a extensão também engloba a parte da interdisciplinaridade, que é entrar em contato com os outros cursos também, porque uma cidade ela não é formada só por um arquiteto urbanista, né? E muito pelo contrário, ela é muito mais orgânica, então ela abraça todos os outros cursos nesse momento de debate, quando a gente vai dizer o que talvez é melhor para aquele espaço. Eu acho que não é só o arquiteto urbanista que vai saber identificar isso. Então, quando a gente interage com o serviço social, quando a gente interage com a psicologia, quando a gente interage com essas outras gamas de cursos que também entendem aquele espaço ou buscam entender aquele espaço para melhor atuar, é onde a gente tem maior ganho, porque a gente também aprende muito enquanto arquiteto, ou enquanto estudante de arquitetura, porque a gente muitas vezes só olha para o que a gente consegue enxergar, o que a gente aprende na academia. E às vezes a gente não consegue ouvir o que vem de fora porque a gente só não reconhece aquilo. Então, quando existe essa troca, a gente aprende com certeza muito mais. Então, se amplia muito mais a visão. Como ser crítico, na verdade, né? Porque a gente se forma, então, ampliando esse olhar para um todo, né? Para entender a cidade de uma forma mais ampla. Outra questão aqui que eu anotei talvez a situação que foi colocada da necessidade ou da possibilidade da privada conseguir interagir mais com a artes. Eu acho que tem sido um movimento grande nesse momento também, e tem vindo de mais docentes com esses interesses, que nem vocês trouxeram aqui, guris, porque eu também sou de universidade privada, sou prounista, então eu também luto por um recorte de algo que não vai ter mais daqui um pouco também. Então, da forma que eu acessei a universidade, provavelmente muitas pessoas que nem eu não vão conseguir daqui a pouco. Então, eu acredito que hoje, para fazer essa conexão com a artes, pelo que tenho visto também acompanhado dentro da universidade da qual eu faço parte, ela tem se dado muito mais por iniciativas que nem talvez vocês já tenham feito, que é trazer para dentro, olhar e perceber a demanda dos acadêmicos e, ao perceber isso, ver que existe esse interesse e tentar fomentar mais, porque eu acho que o coletivo acadêmico, quando ele se torna uma massa e ele se reconhece como algo necessário, talvez a reitoria ou o corpo diretivo da instituição comece a entender aquilo como representativo e uma demanda importante a ser reconhecida. E eu acho que isso dá mais força para, talvez, buscar mais espaço para dialogar com reitorias, para abrir cursos de extensão nesse aspecto. Então, talvez esse estímulo que se dá dessa troca inicial de
levar lá esses cursos para dentro da universidade, ver qual vai ser a receptibilidade dos alunos, ver que eles têm interesse, eles ficam instigados, eles querem saber, então começa a existir essa demanda. Então, eu acho que, como a privada tem essa questão de, às vezes, tratar essa demanda do cliente, talvez, não sei se eu estou me colocando corretamente, mas talvez, em alguns aspectos, para algumas universidades, isso é algo importante e com uma visão de necessidade de ser atendida. Eu acho que dá para também fazer esse jogo de articulação, né? O corpo docente também consegue fazer esse meio termo, porque, querendo ou não, a gente consegue, acaba tentando direcionar, então, essa massa de acadêmicos que estão interessados nisso e não tem não tem acesso a isso hoje, né, dentro da privada. Acho que é isso. Só uma notícia que eu acho que é importante vocês saberem, porque é uma novidade nesse elo do financiamento, que eu acho que é o nó da questão, né? Quem paga por isso, né? Porque para fazer tem muita coisa. O Ministério Público da Bahia semelhante ao que o CAL está fazendo dos 2%, só que lá não é tão universal assim. Mas uma procuradora específica da área de habitação, urbanismo e ambiente, ela investiu um recurso de TAC, que é a multa que é feita, né? TAC é de acordo e compromisso, termo de acordo e compromisso, né? Em cima de danos ambientais. Ela conseguiu, através do Ministério Público, que um determinado TAC fosse investido no edital de assistência técnica, né? É a procuradora Hortência. E 13, para vocês terem uma ideia do grau de interesse, em um mês de abertura desse edital, teve 43 inscrições. Eram 10 projetos que iam ser selecionados. Ela reuniu e disse assim: vocês podem pegar um pouquinho menos do que pediram para poder botar mais? Então, foram 13. Nós estamos terminando essa experiência agora em novembro. Eu peguei um dos projetos com uma associação comunitária e eu acho que vai ser muito importante a gente ver esse resultado. Eu soube que em Minas Gerais isso, inclusive, já está num estado muito mais avançado. O quantitativo de recursos de TAC que é colocado para retornar para a sociedade em termos de investimento tem sido significativo. O que eu estou colocando é isso: a gente tem que ter uma carteira, falando em finanças, né? Uma carteira de possibilidades de investimento da área, né? Recursos federais, recursos estaduais, descontos de imposto de renda, TAC, enfim, é um conjunto de caixa econômica com os créditos de menor porte, é um conjunto. Mas, enquanto a gente não viabilizar essa equação de quem paga, nós não vamos conseguir avançar, porque a universidade pública também está se limitando em termos de recursos, né, agora. A procuradora Hortência... não estou me lembrando o sobrenome. É Hortência com S. Eu daqui a pouco te digo. Vou olhar aqui no... Ela já está... não é todo. Mas, se a gente for bem-sucedido agora nas respostas, né, tem pesquisas e projeto de extensão. Ela está nos expulsando. Gente, só agradecer a todos até aqui. Acho que era importante a gente não perder a ideia da formação da rede, das pessoas que estão interessadas a discutir sobre assistência técnica e a gente conseguir, através das listas de presença, né, desta atividade e de outras que estão voltadas à assistência técnica, a gente começar a se juntar nessa discussão, né? Agradecer a todos, agradecer a oportunidade. Bom trabalho nas próximas mesas. Obrigada, professora. Obrigada, Franciele.